Bom, então pessoal, vou treinar uma subidinha aqui. São 2 quadras só, não é uma subida tão íngreme assim. Tem gente que vai achar. E quanto mais você faz atividade física, musculação, atividade aeróbica como um pedal, uma caminhada, mais rápido você vai se curar de problemas de ansiedade, depressão. E daí no caminho eu também quero fazer umas reflexões filosóficas para você pensar, né, na sua existência aí. Vamos seguir. E hoje eu estava refletindo sobre uma questão existencial, que é a seguinte, né? Qual é a nossa missão nessa vida aqui, nessa existência? A missão da nossa vida é ter uma Ferrari, ter uma mansão, é ter um Fusca, é ter uma bicicleta. Nossa missão é viajar, é curtir a vida, é trabalhar. O que é que a gente veio fazer aqui, rapaziada? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Então, pessoal, essa é uma pergunta que, se você for parar para pensar com profundidade, é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Sabe aquelas questões existenciais do tipo: o que eu sou, de onde vim, o que eu vim fazer aqui? Mas pra mim a principal de todas não é de onde você veio, é o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui na Terra, cara. O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Já pararam pra pensar? E você tem algumas correntes religiosas, né, que acreditam na eternidade do espírito. Vou frear aqui porque tá liberado, vamos. Existem algumas correntes espirituais, né, e filosóficas e religiosas que acreditam na continuidade do espírito, né? Assim, a questão não é acreditar ou não, né? A questão é: existem provas científicas da imortalidade? Então a gente já parte desse pressuposto, né? Que a gente não é um corpo, né? A gente é uma consciência, um espírito, o nome que você quiser dar para isso. Eu já tive muitas provas da imortalidade do espírito. E existem até alguns estudos, né, que comprovam a imortalidade do espírito. Porém, são estudos que não são divulgados, né? Mas vamos considerar a imortalidade da alma como o ponto de partida para essa reflexão que eu vou fazer aqui hoje. Então, se você considerar desse ponto, para mim a vida ganha um outro sentido, né? Independente do que você acredita. Porque se você acreditar que o homem nasce só uma vez, morre e acabou, eu não creio que a existência, ou vamos chamar de Deus, né, seria um Deus tão medíocre para criar o ser humano dessa forma. Então, assim, pessoal, eu não creio que Deus faria seres tão limitados, né, que a consciência que criou tudo numa perfeita ordem e harmonia, literalmente, né, e que deu arbítrio ali ao ser humano para ele poder crescer, se enganar, acertar, evoluir, até que uma hora esse processo de, vamos dizer assim, de reencarnar aqui, ele não é mais necessário, né? Só descer da bicicleta aqui. Então chega uma hora que esse processo, ele não é mais necessário, né? Então
partindo desse pressuposto de que Deus, a energia que criou tudo, não é algo medíocre, né? De ter nos criado com o corpo aqui pra gente viver 90, 100, 120 anos e depois isso aqui ser apagado, né? Boa tarde. Então pra mim não tem sentido nenhum, sabe? Essa questão de você não ter uma consciência, um espírito, o nome que você quer dar, e não ser imortal, né? Então a gente parte desse ponto de vista. Então se a gente for considerar que o ser humano é imortal, a gente já tem um ponto de partida muito bom para responder essa pergunta: o que eu vim fazer aqui, né? E assim, pessoal, aí vem duas reflexões assim, né? 3, aliás. A primeira reflexão é que a gente não está aqui para pagar por erros de karma ou por que você fez há 30 vidas atrás, 50 vidas atrás, nada disso. Nós estamos aqui porque a Terra, ela é uma escola de treinamento para a nossa consciência. Então são dois pontos de vista. A gente não está aqui para espiar pecado. O pecado é uma invenção da cabeça humana, da cabeça dos religiosos. Então, o fato de você se achar um pecador te leva a sensações de culpa. Essas sensações de culpa te aprisionam num estado emocional que te leva a depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, mas esse monte de coisa que acontece no mundo moderno, né? Então, se você considerar que o pecado não existe, que a gente está aqui como uma escola de treinamento espiritual, aí sim eu acho que a gente tem uma base para começar a conversar, né? Essa é uma conversa que eu estou tendo comigo, mas é uma conversa que você pode ter com você mesmo, é uma reflexão para autoconsciência. Inclusive, alguns cientistas já confirmaram que pessoas que têm essa conversa em voz alta consigo mesmas, elas são mais felizes, elas vivem mais leves e elas conseguem viver mais, porque esse pensamento ele está sendo extravasado para fora, né? Esse pensamento que não é extravasado para fora, ele gera cortisol, enfim, isso é tema para um outro vídeo. Então, se a gente está aqui para uma escola espiritual, e se a gente está aqui para evoluir nessa escola, então a gente precisa, vamos assim dizer, evoluir, né? Aprender nessa escola. Isso é um ponto assim fundamental. E qual que seria o sentido dessa vida, né, dessa existência, se a gente não pudesse crescer, evoluir e também experimentar os prazeres que a vida nos dá? Como exemplo, o prazer de estar pedalando nessa ciclovia aqui no pleno feriado. Então assim, o que eu vim fazer aqui? Você veio aqui para evoluir e ser feliz, cara. Entendeu? É isso. E aí, cabe uma outra reflexão. O que te faz feliz? O que te faz feliz é o seu dom. Deus, a energia da consciência, o que quer que seja o nome, energia criadora, vamos colocar energia criadora, porque eu não quero confundir com o Deus das religiões, né? O Deus das religiões é o Deus que castiga, que amaldiçoa e não sei o que. Não, eu não tô falando disso. Deixa eu passar aqui. Eu tô falando do Deus
A energia criadora que criou tudo com amor. Independente da sua religião. Se a gente partir desse pressuposto, né, de todas essas questões que eu abordei aqui, a gente vai perceber que Deus, ele se manifesta em múltiplas personalidades e talentos. Em outras palavras, Deus deu um dom para cada pessoa. Continuando aqui então, se Deus deu um dom para cada pessoa, e esse dom é exercido nessa vida, né? E a gente adquire essas experiências também através de outras vivências, né? De outras encarnações, vamos dizer. Mas o principal, pessoal, que eu quero passar aqui é o seguinte: Deus deu um dom para cada um de fazer aquilo que gosta. Isso pode ser uma profissão ou um hobby, uma diversão. Ah, mas Deus criou a gente pra gente se divertir? Sim! É pra gente exercer com aquilo com amor e com alegria, sabe? E quando você tem uma profissão, por exemplo, né, que você naturalmente se identifica, você faz aquilo com amor e com alegria, apesar dos percalços daquela profissão. Deixa eu voltar aqui, pessoal, gravando. Então vamos dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Você tem o dom, você gosta de ser médico. E se você é médico, você tem existem vários percalços para você fazer uma faculdade de medicina, né? O curso não é barato. Você tem a questão da residência médica, da especialização médica, das atualizações. Você precisa lidar com o paciente sangrando, abrir órgãos para fazer cirurgia. Eu, pessoal, por exemplo, eu não tenho a menor dom para ser médico. Não tenho. Não é. Então, quando você tem aquele dom, nossa, tá ventando muito aqui. Quando você tem aquele dom que você gosta, né, de verdade, apesar dos, vamos assim dizer, dos contras, se aqueles pontos não te incomodam, é o que você vai fazer aqui. Então você ouve às vezes falar, por exemplo, eu conheci um cara que, resumidamente, ele largou o último ano de direito para poder ser músico. E depois, enfim, ele acabou virando um músico de sucesso, né? E super feliz, realizado. Toca na Europa, enfim. E é um cara que se realizou na vida, entendeu? Ele iria ser feliz se ele continuasse sendo advogado? Evidente que não. Então tem coisas que não adianta forçar, né? E às vezes um hobby seu, você gosta de jogar xadrez, você gosta de fazer tricô, né? Fazer crochê, pintar, enfim, você pode fazer N coisas, sabe? Então, o que você vem fazer aqui? Você vem descobrir aquilo que você gosta de fazer e fazer com excelência. Eu, por exemplo, eu já descobri que o meu negócio, cara, é pedalar, é fazer cicloturismo, é compartilhar essas minhas reflexões com vocês, dar dicas aqui no pedal para vocês melhorarem a saúde mental de vocês, porque todo mundo sabe que depois da pandemia a população nunca teve graus tão intensos de problema de saúde mental, nunca. Então, o que você veio fazer aqui é aquilo que você veio fazer para beneficiar as pessoas. Então, enquanto eu estou pedalando com você, eu sei que você está sendo beneficiado como um incentivo,
e para você refletir nessas coisas que eu falei aqui. Então começa nesse ponto de partida. Então, só lembrando, pessoal, que eu tenho um livro digital, Como Gerenciar a Ansiedade no Dia a Dia. E nesse livro eu mostro aqui as coisas que eu fiz para poder diminuir a minha ansiedade. Isso tudo vai ajudar vocês. O link está aqui na descrição do vídeo. Um valor incrivelmente barato, perto de tudo que o livro proporciona. A minha ideia é gerar valor para você. Então clica no link aqui no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. E vamos seguir. Então, pessoal, se você não está feliz com a tua vida, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: o que eu penso de Deus e da espiritualidade, né? Que a maioria das pessoas começa pelo contrário. Ela olha primeiro a questão da depressão, da ansiedade, do vazio existencial, daquilo que falta na vida dela, né? De repente, o que for, uma dificuldade financeira, um problema de saúde. E ela esquece de olhar o mais importante: o que é Deus na minha vida, né? Então pega um papel, uma caneta, escreve tudo que você pensa de Deus. E aí, assim, o que você acha de trocar a sua ideia de Deus, né? De um Deus rancoroso e vingativo para um Deus amoroso e que jamais, em hipótese alguma, seria medíocre com a sua criação. Então você precisa começar a pensar nesse ponto. Se você mudar a sua visão de Deus como um Deus amoroso e criativo, infinito, você vai dar uma virada espetacular na sua vida, porque você mudou a primeira base da sua vida, que é a base não física. E daí, depois disso, você vai trabalhar a questão do seu autoconhecimento, né? E trabalhar essas questões existenciais. Aí você vai ter uma base sólida para trabalhar. O que eu vim fazer aqui? Ou, em outras palavras, que algumas pessoas falam na internet, qual a sua missão de vida, ou como descobrir a sua missão de vida, né? E é uma coisa muito simples. Uma vez que você tem essa base mental e emocional estabelecida do que é Deus, o que é espiritualidade, aí tudo fica mais fácil. É como se você tivesse miopia e eu te curasse da miopia, e você passa a enxergar as coisas com clareza. E aí a sua missão de vida é aquilo que você gosta de fazer, ponto. E quando eu falo gostar de fazer, não é eu gosto de encher a pança e ficar comendo o dia inteiro. Não, não é isso. O que você gosta de fazer é aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, e que os pontos negativos não te incomodam. Então, por exemplo, pedalar é uma coisa que eu amo fazer. Por isso que eu compartilho aqui com vocês. É importante montar essa base, deixar a base da tua consciência sólida, e a partir dessa base você descobrir a sua missão de vida. É muito simples, né? Mas o que eu tô falando aqui pra vocês, eu demorei muitos anos pra entender. Foi um processo de atividade física, mas também
de vivências, né? De muita terapia, processo de autoconhecimento, de meditação, enfim. São coisas que no meu livro digital eu abordo. Que não são só processos para você sair da ansiedade. São processos para você melhorar como ser humano. Então é isso, pessoal, sem mais delongas. Eu vou pedir um favor para vocês, deixa o seu like e comente aqui no canal. Deixa o seu comentário. Seu comentário é muito importante. O que você achou desse tema? Se você já descobriu o que você veio fazer aqui nessa existência. E a gente volta a se falar nos próximos vídeos. Já pedalamos 8 km. Vai ter mais uns 4 até em casa. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.